Bom, terminam na próxima segunda-feira as inscrições para o webinar Licenças Compulsórias e os Tribunais, entendendo casos marcantes e novidades. O debate virtual, promovido pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual, vai permitir a troca de experiências sobre um tema que ganhou força durante a pandemia. Em 2021, por causa da pandemia da Covid-19, foram aprovadas alterações na Lei de Propriedade Industrial para autorizar a quebra de patentes de vacinas e medicamentos para a doença. Na época, o senador Nelsinho Trade, relator do projeto no Senado, explicou que a licença compulsória na indústria farmacêutica já havia sido utilizada pelo país em outros momentos em que foi preciso facilitar o acesso a medicamentos. Não inventamos roda nenhuma. Aproveitamos a precedência que o país já atravessou na questão do Efavirenz em 2007, que é um remédio usado no coquetel da AIDS, que teve essa mesma modelagem efetuada pelo ministro da época, José Temporão, e a expertise que adveio do enfrentamento que o ex-ministro e atual senador José Serra fez em relação à implantação dos genéricos no nosso país. Licenças especiais ou quebra de patente podem ser concedidas por motivos, circunstâncias e condições específicas, conforme estabelecido na lei local e em conformidade com as regras internacionais aplicáveis. A advogada Juliana Costa, especialista em gestão de compliance e proteção de dados, explica com mais detalhes o que é a patente. Nada mais é do que um reconhecimento do Estado de Direito de inventor, né, de invenção, de criação, que assegura a este inventor a propriedade e a utilização exclusiva pelo prazo legal, né, que havendo então, nessa propriedade exclusiva, um título de propriedade, uma evidência de que ele detém aquela propriedade pela exclusividade e a prova do direito deste mesmo inventor. A Organização Mundial da Propriedade Intelectual, integrante da ONU, vai promover na próxima semana um seminário online para juízes de todo o mundo sobre quebra de patente. O encontro é para que magistrados conheçam e aprendam com experiências de especialistas estrangeiros e brasileiros sobre o tema. As inscrições podem ser feitas online até a próxima segunda-feira às 18h. Mais informações podem ser encontradas no site do Conselho Nacional de Justiça. Na participação do Brasil, que vai contar com a juíza auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, Caroline Talck, o caso da pandemia vai servir de exemplo. E é com ela que eu converso agora com a juíza auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, Caroline Talck, que será uma das palestrantes desse evento, que é promovido pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Rafaela. Bom, a gente já explicou um pouquinho na reportagem, né, sobre a questão do nome, a nomenclatura e tal. Agora eu queria que a senhora esclarecesse para a gente o que nós temos de legislação a respeito. Já há uma jurisprudência consolidada em torno desse tema ou temos que amadurecer muito também? O seminário vai ajudar, né, certamente. Certamente, Rafaela. No âmbito mundial, a gente tem já uma legislação, que é o Acordo TRIPS, que regula no seu artigo 41 a licença compulsória para todos os países que assinaram esse acordo, e são muitos, o Brasil é um dos signatários, e no âmbito local aqui do Brasil, a gente tem a Lei 9279 de 96, que é a Lei de Propriedade Industrial, como foi citado no início, né, da reportagem, o senador Nelsinho Trade até fez trouxe, né, novos artigos para essa legislação. Uhum. Isso é em âmbito de leis, né? No âmbito da jurisprudência brasileira, é muito pouco que a gente tem sobre isso, porque esses casos não chegam no judiciário, eles ficam sempre na parte administrativa. Então, no âmbito jurisdicional, a gente não tem exemplos para citar no Brasil. E qual é o impacto dessa falta de legislação acerca do tema, doutora? Na verdade, a legislação a gente tem, é que ela é pouco usada, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de uma invenção qualquer, seja ela um medicamento, uma vacina, ou o nosso próprio celular, né? O computador tem milhares de invenções dentro dele, o nosso celular tem milhares de invenções dentro dele.
ele é protegido por uma patente. Todas essas invenções são protegidas por uma patente. E essas patentes conferem ao titular delas, ao inventor, o direito de explorar economicamente aquilo por um prazo de 20 anos. Só quem inventou aquele bem pode explorar aquilo economicamente. É isso que diz a legislação. Se aquele inventor quiser, ele pode também licenciar para outras pessoas voluntariamente, como a Microsoft, por exemplo, licencia os seus produtos para outras pessoas, também outras empresas comercializarem. O que a licença compulsória faz que está previsto na legislação? Ela obriga o titular da patente a licenciar, a permitir que outras pessoas também comercializem. Não é porque o titular da patente quer, ele é obrigado pelo executivo, pelos governos em geral, a ter que necessariamente permitir que outras pessoas também comercializem. E qual é o objetivo dos governos quando fazem isso? Isso também está previsto na lei. Reduz o valor da remuneração por aquela invenção. Então, são várias pessoas produzindo, várias empresas produzindo, acaba que o valor fica mais barato. Mas por que é que a gente não pode falar no termo quebra de patente? Por que isso é um termo tecnicamente incorreto? Porque o titular da patente continua com a patente dele, explorando a patente dele, ou seja, explorando a invenção dele, vendendo a invenção dele pelo preço que ele quer, não tem limitação com relação ao preço dele. A única diferença quando é feita a licença compulsória é que outras empresas também vão ser remuneradas por aquela exploração econômica. Então, a patente continua vigente, ela não foi quebrada, ela continua vigente. É só uma questão de outras empresas também poderem comercializar aquilo junto com o titular da patente. Excelente observação, porque a gente acaba no dia a dia, né, falando, quebra de patente, então não é bem assim. O termo, né, revela aí que por trás dessa quebra não é bem assim na prática, a doutora deixou claro isso. Qual é a sua expectativa para esse webinar? Interessante que vão participar ali todos os atores envolvidos do mundo, né? E o CNJ está lá, marcando presença do Poder Judiciário brasileiro. Exatamente, Rafaela. E a gente tem aqui no Brasil, vai participar desse webinar o Brasil, né? Falando o Brasil, eu representando, a Alemanha, um juiz alemão representando, e a Índia com um juiz também representando. Por que escolheram esses países? Porque no Brasil a gente teve um único caso de licença compulsória, que foi o caso do medicamento Efavirenz para o HIV. E aí só foi concedida a licença compulsória porque depois de muitas tratativas com o titular da patente, o governo brasileiro não conseguiu com que eles reduzissem os preços. E aí, para o nosso sistema público de saúde, para o tratamento do HIV, estava difícil de conseguir fazer com o preço de mercado que a empresa estava propondo para o Brasil. Depois de muitas negociações, o Efavirenz teve a sua patente licenciada compulsoriamente para outras empresas e, sobretudo, o governo brasileiro conseguir comercializar. Então, esse é um caso importante para ser relatado no âmbito mundial. Mas nós só temos esse caso, não tem nenhum outro que tenha acontecido no Brasil. Vai falar também nesse webinar a Alemanha, porque lá tem uma peculiaridade, porque o próprio judiciário pode fazer a licença compulsória. No Brasil, a gente não tem essa previsão legal disso. E na Índia também vai ser o juiz da Índia, porque a Índia é conhecida como farmácia do mundo, porque eles têm uma grande quantidade de genéricos, que vem inclusive para o Brasil. Que bacana. Bom, só reforçando, esse webinar acontece na próxima quinta-feira, dia 8 de maio, de 9 às 10h15. Vai ser a sua participação, né? Então, participação do Conselho Nacional de Justiça, doutora Caroline Talck, muito obrigada. Vamos acompanhar certamente com reportagem, vamos mostrar aqui como é que foi. Tenho certeza que vai ser muito produtivo. Opa, dia 11, minha diretora me fala aqui, dia 11, quinta, porque dia 8 é segunda-feira. Isso mesmo, então dia 11 de maio, quinta-feira que vem. Doutora, muito obrigada, viu? Uma boa participação lá e a gente vai se falando sobre o retorno, o resultado desse webinar. Boa tarde, viu? Obrigada, Rafaela. Boa tarde a todos. Tchau, tchau.